A paz do Senhor, mais um Irradiando Saúde de dentro para fora, com uma mensagem do coração de Deus direto para os nossos corações. Como toda quarta-feira às 19 horas, eu estou aqui para compartilhar com vocês uma mensagem que Deus trouxe ao meu coração. E hoje o título da nossa mensagem é Integridade ou ter razão? Então nós voltamos a esse assunto logo depois da vinheta. Eu volto já já. Estamos de volta com mais o Irradie Saúde de dentro para fora, com uma mensagem do coração de Deus direto para os nossos corações. E hoje o título da nossa mensagem é Integridade ou ter razão? O que você escolhe? Na semana passada, na nossa outra live, era o melhor caminho, né? Então hoje seria mais ou menos isso. Integridade ou ter razão? O que escolher? Esse é o tema da nossa live de hoje e que eu quero compartilhar aqui com você. Essa palavra que Deus trouxe ao meu coração e que já me alimentou e que já tem gerado frutos e frutos excelentes. Amém? Que o Senhor possa estar conosco aqui agora, que Ele possa me ungir, me abençoar, me capacitar, né, para que essa mensagem tenha livre curso, para que não seja eu, mas sim o Senhor falando com vocês que estão aí do outro lado ouvindo, que eu seja apenas um instrumento, um canal da palavra do Senhor, né? Que a mensagem do Senhor chegue ao coração de vocês através da minha vida, mas que não seja eu, e seja o Espírito Santo falando. Assim clamo também que Ele toque nos corações, toque nas mentes, para que haja entendimento daquilo que o Senhor vem falar conosco e que essa palavra venha frutificar em cada coração que receber. Que seja para a honra e glória do nome do Senhor, e que o Espírito Santo esteja conosco agora. Em nome de Jesus, eu clamo. Amém? Então, integridade ou ter razão. Vamos lá. A nossa passagem, né, está no primeiro livro de Reis, no capítulo 3, a partir do verso 16. Amém? Então vieram duas mulheres, prostitutas ao rei. No caso aqui, a Salomão julga, né, a causa de duas mulheres. Então trata-se do julgamento de Salomão, um julgamento muito conhecido, uma passagem muito conhecida da Bíblia e que vai falar um pouco sobre essa questão de integridade ou ter razão. Então vamos lá. A partir do verso 16, primeiro livro de Crônicas, capítulo 3, a partir do verso 16. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho, morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio. E a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho morto. Porém esta disse: Não, por certo morto é o teu filho, e o meu filho, o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e o teu filho, o morto. E esta outra diz: Não, por certo morto é teu filho, e meu filho vivo. Disse mais o rei: Trazei-me a espada. E trouxeram-lhe uma espada diante do rei. E disse o rei, dividindo em duas partes o menino, divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra.
Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu seja. Dividi-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Primeiro livro de Reis, no capítulo 3, dos versos 16 ao 28. Então, aqui, né, é o famoso julgamento de Salomão perante as duas mães. Então, as duas chegam diante de Salomão, dizendo que aquela criança viva pertencia às duas, né? Uma dizia que era dela e a outra também dizia que era dela. E aí, o que Salomão faz? Salomão, então, manda dividir as crianças. Então, faz o seguinte: me traz uma espada, divide a criança ao meio, dá metade para uma e metade para outra. E naquele momento, a mãe verdadeira gritou: não faça isso, não divida. Então, dai a outra, né? Pode dar para ela, dá para ela. Enquanto a outra dizia: não, então divide, metade para uma e metade para outra. E ali Salomão viu realmente quem era a mãe da criança, né? Qual a mãe que vai preferir o seu filho morto do que vivo, né? Então, nenhuma mãe prefere o filho morto. Ainda que seja difícil se distanciar, ainda que seja difícil ter que viver longe, aquela mulher preferia ver o filho nas mãos da outra do que morto, né? Então, entrega para ela, não mata o menino, entrega para ela. E ali Salomão sabiamente viu quem era a mãe verdadeira, né? Porque a mãe verdadeira faz qualquer coisa pelo seu filho. E ali naquele momento, esse é justamente o tema da live. Naquele momento, ela escolheu pela integridade, ao invés de ter razão, né? Ela abriu mão da razão para ficar com a sua integridade. Isto é, não deixar um ser morto, principalmente o próprio filho, né? Então ali ela manteve a sua integridade em prol de ter razão. Enquanto a outra mãe não. Ela preferia ter razão do que manter a integridade, né? Ela preferia ter razão do que liberar aquela criança, ainda que não fosse dela, né? Mas liberar aquela criança para outra mãe para que aquela criança não viesse a ser morta. Não, ela preferia a criança morta e ter razão, né? E hoje a gente vivencia muito isso. As pessoas elas estão abrindo mão da integridade para ter razão. Elas preferem ter razão. Elas preferem estar certas. E muitas vezes a gente vai entrar em batalhas em que para você ter razão, você tem que abrir mão da sua integridade. Hoje as pessoas elas lutam com armas muito inescrupulosas, né? As pessoas hoje elas estão assim, tudo, né? É aquela velha frase terrível, diabólica: os fins justificam os meios, né? Na verdade, os fins justificam os meios é justamente isso. Não importa o meio, no fim eu tenho que ter razão, né? Não importa se para ter razão eu vou mentir, eu vou enganar, eu vou trair, eu vou lubridiar, né? Não importa o que eu vou fazer aí de errado para no fim ter razão. Não importa se eu vou sujar a imagem de uma pessoa, a integridade de uma pessoa para ter razão. Então hoje é isso que nós estamos vivendo. Hoje as pessoas quando nos afrontam, quando elas vêm nos afrontar, elas vêm com armas pesadas, armas sujas, elas jogam sujo. Elas jogam de maneira vil, de maneira baixa. E aí se você for... Ai, deixa eu acenar aqui. Verdade. Oi, Tiago, a paz do Senhor. Hoje tá difícil, né, a gente lutar, porque as pessoas, elas estão jogando muito sujo.
E se nós não vigiarmos, a gente começa a lutar com as mesmas armas, as armas carnais, tão baixas quanto a daqueles que estão contra nós, né? E aí a gente começa a abrir mão da nossa integridade para ter razão. E foi justamente isso que aconteceu aqui. Essa mãe, no momento em que, entre a integridade e a razão, ela teve que escolher, ela escolheu a integridade. E ali Salomão viu quem era, né, realmente que estava falando a verdade. Ele viu a integridade daquela mulher, ele viu a veracidade no quê? Nas atitudes. Né? Então não adianta a gente ter palavras, e hoje o que está em voga muito é o tal do politicamente correto, né? E aí você tem palavras, você proclama coisas, mas as suas atitudes, elas não estão de acordo com o que você proclama. Então você vai vendo pelas atitudes. E foi o que Davi fez ali. Davi, ele estava diante o quê? De palavras. As duas vieram com palavras. As duas vieram tentando convencer através de palavras. E aí Davi fez o quê? Ele tomou uma atitude, ele teve sabedoria para fazer com que elas tivessem que ter atitude. Além da palavra, atitude. E foi diante da atitude delas é que Davi viu quem era íntegra, isto é, quem falava a verdade e quem não falava. Então são as nossas atitudes que vão revelar a verdade. Porque falar é fácil. Eu quero ver agir de acordo com o que se fala, né? Então isso é que é complicado. Então as pessoas, elas falam, como eu falei uma vez, né? As pessoas às vezes, como aconteceu na escola do meu filho, há um tempo atrás, que eu já dei esse testemunho aqui, que eu tirei o meu filho da escola. Por quê? Porque a escola fez algo muito sério contra uma criança, colocou uma criança num constrangimento, numa tristeza tão grande, que eu falei, não, eu vou tirar meu filho dessa escola. E eu tirei. Isso é o quê? É atitude. Muita gente na época, isso foi um absurdo, a escola não podia ter feito isso não está correto. Tá bom. Mas o que veio acompanhado as suas palavras para ficar claro que você não concorda com aquilo, né? Qual a atitude que você tomou? Nenhuma. Falaram, mas continuaram com os filhos na escola. Então, foi vão. A palavra foi vazia. Porque a palavra, sem o acompanhamento das atitudes, ela é vazia. Eu falei com atitudes que não concordavam. Eu fui lá e tirei meu filho da escola, né? Então foi isso que Salomão fez. Paz do Senhor, Henri Luísa, deixa eu acenar aqui. Beijo! Então, foi isso que Salomão fez. Ele fez vir à tona mais do que palavras, mas atitudes, para ver quem falava a verdade ali, né? E a gente no dia a dia vive muito isso, vive muito esse momento de o que eu faço agora, né? Se eu for jogar de forma íntegra, eu vou perder essa batalha, não é? Quantas batalhas a gente não perde porque você pensa, se eu for jogar de forma íntegra, eu vou perder essa batalha, porque a pessoa joga tão sujo que se eu for jogar com integridade, eu vou perder a batalha. E aí você acaba entrando no jogo do inimigo e se sujando tanto quanto o seu opositor, né? E muitas vezes o que vai acontecer? Essa batalha, ela não vai glorificar o Senhor. Você pode até ter vitória, mas ela não vai glorificar o nome do Senhor porque ela não veio de forma íntegra. Então, muitas vezes a gente vai lutar com as armas carnais e vai ter vitória. Mas essa vitória está glorificando o nome do Senhor? Se ela não for de forma íntegra, ela não vai glorificar o nome do Senhor, né? E eu, há pouco tempo, eu dei alguns testemunhos aqui. Há pouco tempo eu dei o testemunho, né? Depois vocês vão lá, pelos frutos os conhecereis. Eu falei justamente sobre uma assembleia que teve aqui no meu condomínio, né? Então, para ganhar aquilo ali, para aquela chapa ganhar, ela teria que jogar como o outro, né? E aí você tem que abrir mão da sua integridade, porque você vai ter que trazer à tona coisas que vai o quê? Muitas vezes sujar o outro, muitas vezes você vai trazer à tona coisas que vai envergonhar a pessoa, né? E aí você quer isso? Você quer ganhar, sabe? Jogando a pessoa na lama, jogando a credibilidade de uma pessoa na lama, por mais que você tenha razão,
né? Até que ponto você está disposto a ir contra uma pessoa para ganhar, para ter razão? Então aconteceu isso há pouco tempo aqui. Para manter a nossa integridade, a gente ficou de boca calada, né? Porque para jogar com as mesmas armas, eu ia ter que abrir mão da integridade, né? Então isso aconteceu há pouco tempo. As nossas saídas também, né? Muitas saídas, né? Alguns lugares que eu saí, que eu congregava e que eu saí, né? A maioria deles eu saí de boca fechada, de boca calada, né? Por quê? Porque você não quer sujar a imagem daquele lugar, você não quer trazer à tona nada daquele lugar, entendeu? Porque você não quer não ser íntegro, não ser correto. E muitas vezes, dependendo do que você vai expor, do que você vai trazer, do que você vai falar, você sai bem, mas fazendo o que contra o outro para sair bem, né? Então você vai abrir mão de ter razão e manter a sua integridade. Há pouco tempo também eu dei um testemunho aqui, né, quem acompanha aqui ou quem já viu lá no YouTube, sobre o Senhor é a nossa justiça, sobre um trabalho que eu fiz de design de interiores também, né, que uma arquiteta se levantou contra eu e a minha colega, né, que nós estávamos fazendo o projeto, e se levantou depreciando a gente, e ela queria se defender, e eu falei não, porque pra gente se defender, né, eu vou ter que falar bem do meu trabalho, eu vou ter que mostrar meu trabalho, e para mostrar o meu trabalho, para falar do meu trabalho, ela tem que contratar a gente para ela ver, né? Então você vai ali, você vai mostrar seu portfólio, mas como ela não conhecia, o que eu poderia falar, o que eu poderia dizer ao meu favor, né? Diante de todas as afrontas que aquela arquiteta estava fazendo, além de mostrar os trabalhos anteriores. Não tinha muita coisa a se fazer. Aí eu vou fazer como ela, eu vou chegar lá e vou jogar sujo e vou falar, olha, cuidado, porque se essa arquiteta está falando isso, né, é uma pessoa mau caráter, uma pessoa não sei o quê, porque nem conhece, eu aí já também fazendo a mesma coisa, sabe? Sujando a imagem de uma pessoa, falando mal de uma pessoa, querendo descredibilizar uma pessoa que eu nem conheço, para quê? Para eu conseguir ter razão. Então o que a gente fez naquele momento? Eu falei, não, deixa na mão do Senhor, né? O Senhor é a nossa justiça, deixa na mão dele, que se tiver que ser, vai ser, mas a gente não vai se sujar, a gente não vai descer no nível dela, no padrão baixo dela de acusações para ter razão. E uma vez também no colégio, eu já falei isso aqui também em alguma live, uma amiga do meu filho, uma vez chegou aqui em casa, né, e ela estava muito chateada, e eu perguntei o que estava acontecendo, e ela estava brigando com um amigo, e eram muito amigos, sabe? E ela brigando com ele, por quê? Porque ela defendia algo, e ele era contra aquilo, ele não concordava com ela. Então ela começou a brigar com ele, porque ela queria convencer a ele de que ela estava certa, de que aquilo que ela estava falando é que procedia, né? E aí eu me comunicando com ela pelo WhatsApp, conversando com ela, uma amiga do colégio do meu filho, né, do segundo grau, quando fazia segundo grau, eu falei, olha só, pessoas são mais importantes do que ideias. Dependendo do que você vai ter que fazer para a pessoa aceitar a sua ideia, é melhor você largar de mão, deixa a pessoa pensar o que ela está pensando, né? Porque está arriscado você perder uma amizade, você acabar falando coisas que depois não dá para voltar atrás para a pessoa, magoando a pessoa porque você quer ter razão, né? Então, se a pessoa não concorda com você, eu falei para ela, querida, deixa isso para lá, sabe? Pessoas são mais importantes que ideias. O seu amigo é mais importante para você, ou ter razão é mais importante para você? Ele aceitar a sua opinião é mais importante para você, ou ele é mais importante? Né? E aí ela entendeu, realmente, né? A minha amizade, o meu amigo é mais importante. Ele pode não concordar comigo, mas eu o amo, né? Então, ali o que acontece? Ela abriu mão, né? Ela abriu mão de ter razão pela integridade da amizade, para manter a amizade. Então você abre mão de ter razão, deixa a pessoa com a opinião dela e você fica com a sua. Amém.
né? Então, e hoje isso não está acontecendo. As pessoas estão querendo ter razão e abrem mão da integridade para isso. Eu quero ler aqui Jeremias capítulo 33, 16. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é a nossa justiça. Foi uma live que eu fiz aqui que eu trouxe até essa passagem, né? Então tem horas que para você se manter, você tem que entregar nas mãos do Senhor. Eu quero ler outra passagem aqui que está em Salmos 37, 1 a 5. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Né? Então, tudo Ele fará. Então não abra mão de ser correto, não abra mão da sua integridade para ter razão. Não vale a pena. Até porque, diferente do mundo, diferente das pessoas que estão aí fora e não creem, não servem ao Senhor, nós temos um Deus poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. Né? E quando a gente não abre mão da integridade para ter razão, o Senhor age em prol, Ele age a nosso favor. E eu quero trazer passagens aqui que mostram o poder de Deus a nosso favor. Uma dessas passagens, eu peguei aqui Davi enfrentando Golias, tá? Como essa passagem é muito grande, é muito extensa, são muitos versículos, eu peguei alguns principais aqui para que possa passar a mensagem, tá? Para que possa criar um contexto, para que eu possa passar aqui a mensagem que Deus trouxe ao meu coração. Então eu peguei alguns isolados, mas está dentro do contexto do livro, tá, de Samuel. Então vamos lá. Em Samuel 17:14, primeiro livro de Samuel 17:14. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Então uma coisa que eu quero pontuar aqui é que Davi era menor, tá? Então Davi era o mais novo, era menino. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Primeiro livro de Samuel 17:26. Então, Davi aqui pergunta: quem é, pois, este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus de Israel? E aí também 1 Samuel 1 Samuel 17:33. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então Saul aqui diz a Davi o seguinte: olha só, você não pode sair para pelejar com ele. Você é um menino, né? E ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Ele tem experiência com guerra, além da altura, tá? Golias, ele era, assim, muito alto, né? Era algo, assim, sobrenatural. Golias passava de 2 metros de altura, né? Então, ele era muito alto, além de ter experiência com guerra, né? E aí nós vamos lá em 1 Samuel 17, 36 a 37. Assim feria o teu servo leão como urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e seja o Senhor contigo. Então aqui Davi fala para ele o seguinte: olha, eu quando apacentava ovelhas, veio um leão e eu dei conta dele. Veio um urso e eu dei conta dele, porque Deus me ajudou. Porque Deus é comigo. Né? Então, esse homem ele está afrontando o exército, não é de Saul.
Viu o que ele falou aqui? Não é o exército de Saul. É o exército do Deus de Israel. Então, quando as pessoas elas nos afrontam, quando elas afrontam homens e mulheres que servem a Deus, elas não estão afrontando não, esse homem e essa mulher. Elas estão afrontando o próprio Deus. Então, Davi sabia que ele ia ter vitória, por quê? Porque ele estava indo em nome de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Ele não estava indo em nome próprio e nem em nome de Saul, que era o rei. Né? Então, esse filisteu estava afrontando a Deus, porque esse exército era um exército de um povo que era regido por Deus, era um povo guardado por Deus. Então, quando se levantam contra ele, se levantam contra o próprio Deus. E aí nós vamos lá, então, no primeiro livro de Samuel 17, do 40 ao 53, que aí realmente é Davi enfrentando Golias. E vamos ver o que aconteceu quando Davi foi enfrentar Golias. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão de sua funda, e foi chegando ao filisteu. O filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi. E o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou. Isso é ótimo, quando o inimigo, né, ele despreza, quando o inimigo, ele acha que somos nós, não nosso Deus. Porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirarei a cabeça, e os corpos dos arraiais dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espadas, nem com lanças, porque o Senhor é a guerra. E ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate. A encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. E feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, a espada do próprio filisteu, tá? E tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho. Saíam até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel
de perseguir os filisteus e despojaram os seus arraiais. 1 Samuel, capítulo 17, 40 a 53. Então, olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda, né? Davi, com uma funda e um seixo, derrotou Golias. Por quê? Porque não era a funda, não era o seixo, era a estratégia dada por Deus. Né? Davi entendeu que a afronta não era ele, não era o exército de Saul, não era o povo de Israel, era ao próprio Deus. Então ele foi lá e Deus deu uma estratégia a ele e ele venceu Golias. Ele não precisou das armas que Golias usava. Ele não usou espada, ele não usou, né, escudo, nada do que Golias usava. Então ele não utilizou, né, das armas do inimigo, das mesmas armas, para ir lá vencer aquela guerra. Ele derrubou ele com as armas dadas por Deus, com instrução dada do alto. Foi assim que ele derrubou Golias. E aí eu quero ler também a passagem que encontra-se em Josué, que é muito tremenda também. Josué, no capítulo 6, 2 a 5. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeais a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 7 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão a buzina. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande gritaria. E o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Olha, isso aqui é uma estratégia que Deus está dando a Josué para tomar a cidade de Jericó. E aí, no capítulo 6, verso 20, gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande gritaria, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Olha que coisa tremenda! Com gritaria, eles rodearam, tocaram a buzina e gritaram. E os muros caíram. E os muros caíram. E os muros caíram. Então, estratégias que Deus deu. Né? Você não precisa ir lá e fazer o tradicional, como todo mundo faz. Eu vou te dar uma estratégia. E saberão que há um Deus sobre a face da terra. E verão a vitória do meu povo, daqueles que me servem. E saberão que essa vitória foi para glorificar o nome do Senhor, pois veio do Senhor. É? Então, quando a gente vence de forma sobrenatural, isso aqui foi algo sobrenatural. Né? Então, uma gritaria e tocar de buzinas e muralhas caem abaixo, a gente não está falando, gente, de um murinho, não. São muralhas fortificadas que protegiam uma cidade. Vieram ao chão. Né? Então, algo assim sobrenatural. E aí, o que acontece? Quando isso acontece, as pessoas param para ver e temem esse povo. E temem esse povo. Porque olha o Deus que eles têm. Olha o Deus que eles servem. Se você se mete com esse povo, você é prejudicado. Porque quando você se mete com o povo de Deus, você está se metendo com o próprio Deus. E hoje é isso que está faltando. O que eu tenho visto são as pessoas entrando, né, enfrentando seus oponentes, aqueles que vêm contra eles, né, com armas carnais. E pior, com as mesmas armas inescrupulosas do inimigo. E aí essa vitória não glorifica o nome do Senhor. Né? Porque você pode ter vitória, mas ela não vai glorificar o nome do Senhor. E na maioria das vezes você não vai ter vitória. E aí as pessoas estão vendo Deus. Antigamente, né, quando a gente mantém a integridade, quando a gente mantém a nossa integridade,
A gente pode o quê? Toda a terra, como Davi falou, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Então hoje, as pessoas estão vendo esse Deus? Elas estão vendo? Hoje as pessoas têm visto esse Deus? O Deus que derrubou a muralha de Jericó? O Deus que ajudou Davi a matar Golias com uma funda e uma pedra? O Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar e fechou e engoliu todo o exército de Faraó, inclusive a Faraó? As pessoas estão vendo esse Deus? Deus tem falado ao meu coração: clamai por justiça, clamai pela minha justiça. Porque as pessoas precisam saber que há um Deus sobre a face da terra. E o meu povo não está clamando por justiça. Eles não estão vindo no meu altar clamar por justiça. Eles estão resolvendo as suas batalhas com armas carnais. E se o povo não vem diante do Senhor clamar por justiça, Deus não vai fazer, porque não foi pedido. Pedir, dar-se-vos? Ah, pediu? Não, então vai receber? Não, não pediu. E aí o povo não vê. O que Esther fez? Esther foi diante do rei clamar por justiça. Senhor, né? Clamando a Deus por justiça, o povo ia ser exterminado. Exterminado. E ela foi ao Senhor e clamou por justiça. E aquele homem que tinha armado uma forca para o tio dela, Mardoqueu, foi enforcado no lugar. Olha só o poder de Deus. Por quê? Porque Esther clamou por justiça. Hoje o politicamente correto, eu não posso desejar mal, eu não tenho coração, eu vou ficar aqui porque eu não vou orar. Não estou desejando mal. Eu estou clamando a Deus por justiça. E se é Deus que vai fazer, Ele vai fazer como Ele quiser. Como Ele quiser. A gente tem que parar de querer ser melhor e superior a Deus. E aí a gente não clama por justiça, porque a gente não quer orar, porque eu vou estar orando para o mal. Não, eu não estou orando para o mal. Eu não estou dizendo a Deus o que fazer. Eu simplesmente estou indo diante de Deus e pedindo: Senhor, faça justiça. Entra na minha causa. O que o Senhor vai fazer, como o Senhor vai fazer, entra na minha causa e faça justiça para que essa tão grande nuvem de testemunha que me rodeia veja que há um Deus sobre a face da terra. Veja que há um Deus sobre a minha vida. E que quando alguém se mete comigo, está se metendo contigo. As pessoas estão vendo isso hoje? As pessoas que estão ao seu redor, estão vendo Deus na sua vida? Elas estão sendo engolidas pelo mar como Faraó por se levantar contra você? As muralhas das vidas delas estão caindo como em Jericó por se levantar contra você? Elas estão levando pedrada como Golias por se levantar contra você? Não. Porque você está lutando com as mesmas armas baixas dela, ou pior também, ou então, com armas carnais, do seu próprio jeito. E aí Deus fala: clama a mim, eu sou a tua justiça. Clama a mim. E Ele entra, Ele resolve a batalha. Ele nos dá estratégias. Ele nos dá estratégias para que a gente não precise perder a integridade, para que a gente não precise, descer baixo que nem esse povo. Ele vai nos dar estratégia. E se Ele não nos der estratégia, Ele vai dizer o seguinte: fica tranquila, deixa comigo, sou eu que estou à frente. E aí você descansa, porque é Ele que vai resolver. Só que nós precisamos clamar pela justiça de Deus. Porque a tão grande nuvem de testemunho que nos rodeia não está vendo um Deus sobre a face da terra pelejando em prol do seu povo, em prol da sua igreja. Porque o povo não está confiando e clamando a justiça de Deus. Está resolvendo com as próprias mãos. Está resolvendo com as próprias mãos. Então, antigamente, como é que era antigamente? Lembra que tinha tal, as pessoas falavam assim: não se mete com esse povo não, que esse povo são os capa preta. São os capa preta. Era o quê? Bíblia? Porque antigamente a Bíblia só tinha uma cor, Antigamente não tinha assim a Bíblia de várias cores, vários modelos, A Bíblia era
A capa era preta, né? Então, as pessoas falavam isso. Ih, não se mete com esse povo aí não, que esse povo aí é o povo de capa preta, da capa preta. São os Bíblia. São os Bíblia. Ninguém se metia com o evangélico ou com gente que servia ao Senhor. Eles não se metiam. Sabe por quê? Porque eles conheciam, eles sabiam que se metesse com esse povo, estava se metendo com o próprio Deus. E hoje, a igreja tem sido afrontada. A igreja tem sido afrontada, sabe? Nós temos sido afrontados individualmente. A igreja tem sido afrontada porque o povo de Deus não pede mais justiça ao Senhor, não clama ao Senhor estratégia para as suas batalhas. Não clama. Né? E aí as vitórias que tem, na maioria das vezes tem derrota. E as vitórias que tem não glorificam a Deus. Não mostram a nuvem de testemunha que rodeia quem é Deus. E o que ele é capaz de fazer pelo seu povo, por aqueles que clamam a ele, por aqueles que o servem. Né? Então é necessário a gente clamar pela justiça de Deus, para que as pessoas vejam que há um Deus sobre a face da terra hoje, o mesmo Deus que livrou Davi, o mesmo Deus que em Josué jogou as muralhas abaixo de Jericó, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que cercou o Jordão. Esse Deus ainda opera hoje, mas ele opera para os que creem e clamam pelo seu operar, clamam pela sua justiça. Então que nós possamos parar de querer ter razão e manter a nossa integridade. Porque quando você mantém a sua integridade, Deus entra com providência. Não foi? Se Salomão, que foi Salomão, diante da integridade daquela mãe, entrou com providência e resolveu aquilo ali, que dirá Deus, que foi quem Deus deu a Salomão a sabedoria dele. O que Deus não pode fazer? Não há impossível para Deus, né? E Deus tem colocado muito isso ao meu coração, sabe? Muitas coisas que têm acontecido, muitas afrontas. Eu falo, Senhor, como o teu povo tem sido afrontado. O meu filho está na Espanha, né? Ele tá, tô vendo a hora aqui, gente. O meu filho faz faculdade atualmente em Barcelona, na Espanha. E aí ele me mandou, ele estava passando pela Sagrada Família, pela Igreja Sagrada Família, e aí ele filmou a Igreja Sagrada Família. Né? E bem em frente à Igreja Sagrada Família tem uma loja de chocolate, até famosa, muito famosa. Né? Acho que são chocolates artesanais, eles ainda fazem com método antigo, né, de fabricação. E aí ele falou, mãe, olha essa vitrine. Aí ele para mim, mãe, bem em frente à Sagrada Família, olha isso, mãe. E aí quando ele mostrou a vitrine, os chocolates da vitrine, todos os chocolates da vitrine, tudo chocolate em forma de pornografia, tudo chocolate pornográfico. Em frente à igreja. Olha a afronta. Olha a afronta. Qual a necessidade de você colocar esse tipo de coisa numa vitrine que dirá em frente à igreja, ainda que não fosse em frente à igreja? Qual a necessidade de você colocar esse tipo de coisa numa vitrine? Sabe? Não era nem para fazer esse tipo de coisa. Mas ainda que tá com a cabeça mundana, suja, e faça, bota lá para dentro, arruma uma vitrine lá dentro e arruma esse produto lá, né? Não. Colocou na vitrine, em frente, bem em frente à Sagrada Família. Olha a afronta, olha o mundo afrontando. Então é a igreja sendo afrontada, nós individualmente sendo afrontados por um povo que não teme o Deus que nós servimos. E não teme por quê? Porque não tem visto muralha cair, não tem visto mar se abrir, não tem visto, entendeu? É o Senhor derrubando com uma funda. Não tem visto a justiça de Deus sobre as nossas vidas. Então vamos parar com esse negócio de politicamente correto. Ai, eu não vou orar para Deus fazer mal. Não, você não está orando para Deus fazer mal, você está orando para Deus fazer justiça. Para Deus fazer justiça. Como isso será feito é com Deus, não é comigo. Mas nós servimos a um Deus que ele é amor, amor. Ele é misericórdia, misericórdia. Mas ele é fogo consumidor. Ele é justiça. Ele não é só amor e misericórdia.
né? Então, que o mundo comece a ver que há um Deus sobre a face da terra e comece a temer em se levantar contra aqueles que o servem. E voltem a temer os capas pretas, aqueles que andam, com a Bíblia. Aqueles que proclamam o Evangelho, aqueles que servem ao Senhor com inteireza de coração. O mundo precisa voltar a temer a igreja. Porque sabe que se meter com ela, Deus vai descer. Deus vai descer e vai consumir. Precisamos clamar por justiça. Precisamos que o povo veja que nós servimos a um Deus poderoso e que ainda hoje, protege, guarda os que clamam por ele, por sua justiça. Amém? Então, essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu tenho visto, me desculpe aqui, né? Eu acabei, me empolgando e sendo muito enfática, mas é porque eu tenho visto muitas afrontas e coisas que a gente não via no passado. Porque as pessoas estão lutando com armas carnais, ou pior, nem estão lutando, porque elas são muito boazinhas, elas não desejam mal a ninguém. O politicamente correto, né? E aí, cadê? E aí o povo vê Deus? Não vê Deus. Não vê Deus. Porque o politicamente correto está tomando conta. Tem essa de politicamente correto, não. Mexeu com o povo de Deus? Tá mexendo com Deus. Então, querido, espera. Espera, porque Deus é amor? É amor. Ele é misericórdia? Ele é misericórdia. Mas o povo precisa ver que Deus é justo também. Deus é justiça. Porque o povo que afronta a gente só come, só engole o Deus amor. O Deus é misericórdia, Deus bonzinho, Deus de amor, Deus de misericórdia. Né? É só isso que eles veem. O Deus de justiça está faltando. Está faltando porque o povo não está clamando. Que aqueles que servem ao Senhor não estão agindo com integridade nas suas batalhas espirituais. E se você não age com integridade, Deus não intervém. Deus não intervém. E aí não há poder de Deus. Não há vitórias sobrenaturais como essas que eu trouxe aqui hoje. Né? Então precisamos clamar. Que a igreja comece a clamar a justiça do Senhor. E que a tão grande nuvem de testemunha que nos rodeiam vejam que há um Deus sobre a face da terra e que guarda o seu povo, e que cuida do seu povo e que protege. E que quando se levanta contra esse povo, está se levantando contra o próprio Deus, hoje, na face da terra, assim como no passado, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre será. Sempre será. Ele não mudou. Ele não mudou. O que ele fez por esses homens e mulheres no passado, ele faz hoje. Hoje. Mas por aqueles que clamam. Por aqueles que clamam. E confiam. Né? Confiam no seu amor, confiam na sua misericórdia e confiam na sua justiça. Amém? Que o Senhor possa falar melhor aos corações, que essa palavra dê frutos, frutos abundantes, e que o Senhor venha ministrar mais poderosamente em cada coração, dando entendimento dessa palavra e dando profundidade a essa palavra no coração de vocês. Eu agradeço a Deus a oportunidade de mais uma vez estar aqui proclamando a palavra dele, pois eu estou aqui fazendo aquilo que ele manda em Mateus 28, né? No finzinho, a última ordenança de Jesus. Ide e proclamai o evangelho a todas as nações. Né? Então é isso que eu estou fazendo. Aproveita, dá aí o seu coraçãozinho, né? Curte aí com o seu coraçãozinho, deixa um comentário, faça um comentário do que vocês querem, se vocês querem que eu fale sobre algum tema, faça alguma live sobre algum tema, deixa aí nos comentários, tá bom? Se você não me segue, então clica aí em cima no seguir, e aí no link da bio também tem todas as minhas redes sociais. Você pode ir pro YouTube, pro meu site, enfim, tem todas as outras redes sociais, inclusive meu site. Amém? Então clica aí, compartilha esse vídeo para que maior número de pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, então se inscreva, compartilhe o vídeo, deixa o seu like, faz um comentário, pacotinho completo. Eu agradeço mais uma vez ao Senhor, ao Espírito Santo que esteve conosco aqui agora e que seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor. A gente se vê no próximo vídeo com mais o Irradiando Saúde de Dentro para Fora,
como uma mensagem que vem do coração de Deus direto para os nossos corações. Amém? Até o próximo vídeo. Eu fico por aqui. A paz do Senhor.